professor. Primeiramente, bom dia a todos, né? Estamos iniciando a nossa segunda aula de estatística básica. Tudo tranquilo com vocês? Tudo dentro dos conformes. Certo. Alguém ia me perguntar alguma coisa ao que eu comecei a falar. Não, pode continuar, professor. Não. Pode perguntar. Tudo bem. Continue aí. Então, tá bom, então. A nossa segunda aula, vou compartilhar com vocês a tela. Nós vamos estar falando hoje sobre divisão de estatística. Porque é o seguinte, a estatística, quando nós falamos estatística, ele é amplo. Ele tem probabilidade, moda, média, mediana. São alguns dos fundamentos relacionados à estatística. Então, para a gente ter noção sobre isso, na aula passada nós falamos sobre conceitos. Hoje nós vamos continuar falando sobre conceitos. Precisamos entender um pouquinho o que é uma estatística. Por que eu preciso me preparar para fazer uma estatística de alguma coisa? Não basta apenas colocar números. Eu tenho que entender o que eu estou fazendo. Então, a nossa aula de hoje vai ser sobre isso. Então, a gente ainda não vamos utilizar ainda cálculos nessa aula de hoje. Muito provavelmente na próxima aula. Então, eu vou compartilhar a tela. Começar aqui a mostrar os slides. Então, nós vamos estar falando hoje sobre divisão de estatística, né? O que é uma divisão de estatística? Primeiramente, ele está dividido em dois grandes grupos. Descritiva, estatística descritiva, e a estatística indutiva. O que é uma estatística descritiva? É aquela que preocupa com a coleta, organização, classificação, apresentação, interpretação e análise dos dados. Ou seja, não basta eu apenas ter os números, eu tenho que estudar esses números. Eu tenho que entender qual que é o ponto de vista dessa informação. Através de fenômenos de gráficos e tabelas, ou também calcular medidas que permitam descrever o fenômeno. Como eu falei no início da aula, para a gente aprender a fazer uma probabilidade, uma estatística, por exemplo, qual é a probabilidade de um time ganhar um jogo? Nós temos time A, time B e empate. Como é que eles calculam para saber por que o time A ou o time B tem mais porcentagem de ganhar? Ou porque a probabilidade do empate é mais fácil de acontecer? Não é apenas, por exemplo, vamos pôr um time aqui, Brasil e Itália. Brasil vai ganhar? Ou Itália? Ou empate? Aonde eles vão olhar isso? Eles vão analisar o momento dos dois times, os últimos jogos dos dois times. Então, vários aspectos que é a apresentação de dados. E nós temos a estatística indutiva, que é partindo de uma amostra, estabelece hipótese. Tira conclusões sobre a população de origem, que formula previsões fundamentadas, que são na teoria da probabilidade. Nesse caso aí, é uma amostra das últimas coisas que aconteceram. Por exemplo, os últimos 10 jogos de Brasil e Itália. Quem ganhou mais? Por exemplo, tem times que acontece que tem 15 jogos que não perde para um time. Tem 10 anos que esse time não ganha do outro. Então, nesse caso, estão fazendo pela amostragem dos jogos, tanto recentes como de acordo com o tempo. A estatística indutiva usa da análise de interpretação de dados. O processo de generalização do método indutivo está associado a uma margem de incerteza. Se soubesse qual é o time que vai ganhar o jogo, precisava assistir o jogo? Não, porque eu já sou o ganhador. E assim por diante. Nesse caso,
Nesse caso, nós interpretamos de algumas formas. Lembrando que nosso conteúdo está relacionado mais à população, tá bom? Então, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Alguma vez alguém pararam vocês para fazer uma pesquisa política, alguma coisa? Ou ligaram na casa de vocês? Sim, é muito chato, viu? Ô, trem chato. Ah, então você já teve, então, essa façanha de ter alguém que já te ligou ou te procurou. Normalmente eles passam na casa tempo de política, né? Hum, engraçado. Ninguém nunca me pararam para fazer isso. Nunca me Já perguntaram. onde que eu morava tinha muito isso, para procurar saber em qual candidato pretendia votar, essas coisas assim. E o Procuro mais, bastante. e o mais engraçado é que sempre é os mesmos lugares, né? Parece que É, eles planejam, por exemplo, os institutos de pesquisa, eles fazem assim, ó, eles param, eles têm mania de sempre parar os institutos na pracinha central da cidade. Ó, fulano de tal vai nas 3 ruas ali, ciclano vai nas outras 3 ruas. É como se eles não analisassem a cidade antes de fazer uma pesquisa. Por exemplo, a cidade tem quantos habitantes? 20 mil pessoas. Quantos moram na zona rural? IBGE também, professor, procura também para fazer pesquisa de alguma coisa lá para O eles. IBGE é mais amplo, né? Porque o IBGE ele precisa de um exato mais concreto, né? Então, o IBGE ele é mais detalhista. Então, vão praticamente em mais casas. Então, outra coisa, quando eles não vão, eles perguntam aos vizinhos quem, por exemplo, chega na casa de fulano de tal, não tem ninguém, a outra casa que eles perguntam, eles fazem uma amostragem. Ah, quem mora naquela casa ali? Ah, fulano. Qual que é a idade daquelas pessoas? Então, eles fazem uma projeção não exata, um relatório apenas para nível de amostragem. Então, o que acontece? Eles fazem simples, eles não olham isso, por exemplo, a cidade tem 20 mil habitantes, quantos moram na zona rural? Quantos moram na zona urbana? Quantas escolas tem na região? É suficiente para a escola, para a região, para a cidade? Quantas pessoas têm estado de baixa renda, ganha menos de um salário mínimo, por exemplo? Então, são pontos que os institutos de pesquisa não fazem esse levantamento antes de ir para o campo. Quando eu falo campo, não é por causa de ser cidade pequena, campo de pesquisa. Então, se eu fosse hoje dono de um instituto de pesquisa, eu sempre faria esse levantamento preliminar antes. Por exemplo, vai fazer 100 pesquisas na cidade? Beleza. Nós vamos fazer 33% no centro da cidade, 33% na zona rural e 33% na periferia. Para ver a realidade, quem mora no centro, quem mora na periferia e quem mora próximo da cidade, que mora no campo. Então, isso aí faria o quê? Um resultado mais justo e isso teria uma melhor realidade. Por exemplo, esse tipo de pesquisa, quantas vezes que eles falaram que na sua cidade o candidato A ganharia a eleição e, na verdade, o B ganhou a eleição? Não acontece isso? Ou a margem de diferença era grande e a margem foi bem pequena? Não é isso, pessoal? Porque assim, né? Também vem a pesquisa, aí não procura para todo mundo e também assim, né? Até chegar a eleição, muita gente muda de opinião, né? Uhum. Então, são esses aspectos que acontecem. Então, nesse caso, eu faço. Tinha que ser desse jeito, ó. Características da população, igual eu falei para vocês. A amostra, que seria uma análise descritiva.
as informações contidas nos dados. Aí, nesse caso, eu teria a inferência de estatísticas. E, no final, teria a conclusão sobre as características da população. Então, essas informações, ela interfere muito numa campanha política, principalmente. Ou numa densidade demográfica, saber como é que está o nível de satisfação de alguma coisa naquela região. Ok? Nesse caso, nós temos algumas fases desse método estatístico. Primeiro, definição do problema. Saber exatamente aquilo que se pretende pesquisar e ao mesmo que definir corretamente o problema. Por exemplo, nesse caso ali, política, eu quero fazer uma pesquisa sobre os candidatos. Então, é uma definição sobre o problema. Planejamento. Que eu vou levantar de informações? Foi o que eu falei no início. Fazer perguntas olhando todos os setores da sociedade. Toda cidade, pequena, média ou grande, tem o centrão, que é a parte que mora as pessoas que têm mais poder aquisitivo. Tem a periferia, que o poder aquisitivo são bem menor. E toda cidade tem as pessoas que moram em volta, que seriam os pequenos fazendeiros, as pequenas chácaras, que faz plantações, alguma coisa. Então, deveria fazer um levantamento voltado para toda a sociedade, e não para A, B ou C. Coletas de dados. Essa aí é operacional, ou seja, quando você tem todos os dados em mãos. Então, eu tenho ele todos em mãos, então eu vou começar o quê? A fazer a minha montagem dessas informações. Quando eu faço a coleta de dados, eu defino o problema que eu estou estudando, eu estabeleço um planejamento de pesquisa. Eu tenho que estar verificando qual é o custo que eu vou gastar, porque quando eu vou fazer uma pesquisa, eu tenho custo. Eu tenho custo de alimentação para quem vai fazer a pesquisa, eu tenho custo pagamento das pessoas que estão fazendo a pesquisa, e assim por diante. Eu faço pesquisa via telefone. Eu estou gastando telefone. Eu vou ter uma fatura maior de telefone no final do mês, porque eu estou ligando para telefone fixo, telefone celular, e assim por diante. Então, eu tenho que fazer um levantamento do que eu estou gastando, do que eu vou gastar para fazer essa coleta de dados. Por exemplo, se vai fazer uma pesquisa na sua cidade, vai lá 4 pesquisadores. Tem o motorista que leva eles, tem a gasolina que gasta, o almoço deles, muitas vezes tem um jaleco que é lavado, porque tem que usar crachá, mostrando que são eles, de uma instituto de pesquisa, e assim por diante. Então, são dados que vão ser levados em consideração. Dados primários são dados obtidos diretamente na fonte originária, ou seja, quando você faz a pesquisa tete a tete. Eu vou lá na casa de fulano de tal, faço a pesquisa. Vou na casa da outra pessoa, faço a pesquisa. Então, são dados primários. Dados relativamente àquela pessoa. Produto que eu pesquisei para aquela pessoa. Levantamento político daquela pessoa. Por exemplo, são os candidatos daquela pessoa. Se a pessoa gosta daquele produto ou não, daquela pessoa. Então, isso são dados primários. Então, ou seja, os mesmos gostos meu não são de vocês. Ou seja, quem é o candidato a vereador não é o mesmo de vocês. A comida que eu gosto não é o mesmo de vocês. E assim por diante. Método de coleta de dados primários. Garantir que a coleta dos dados primários seja executada de maneira estatisticamente correta. Senão o resultado pode ser tendência. Tem gente, instituto de pesquisa, que falsificam resultados. Por exemplo, produtos de comida, de beleza, eles falsificam
resultados. Ou seja, existem muitos institutos de pesquisas, pesquisadores que fazem coisas erradas. Levantamento é o método mais comum de coletar dados. O instrumento deve ser questionário estruturado ou um roteiro. É o que acontece com vocês quando vocês estão em casa, recebem em casa. Até parece que quem está te pesquisando, principalmente no telefone, parece que é um computador que está falando com vocês. A forma deles fazerem as perguntas. O levantamento é dividido em 3 partes. Entrevista pessoal, mais flexível, muito caro, ou seja, eu estou pagando, além de eu estar pagando para a pessoa fazer uma entrevista pessoal, tem comida, tem alimentação, tem transporte, tem um monte de coisa. O telefone ele é mais barato, porém, eu posso recusar atender com mais facilidade. O pessoal não. Eu estou pesquisando João, o João, não quer falar agora não. Não, João, vamos, me ajuda, vai. Eu tô cansado eu preciso fazer, eu tenho que bater uma meta de 100 pesquisa, ainda falta 30, 40, e já tá o horário, tem que ir embora, eu não moro aqui na cidade. Você acaba convencendo aquela pessoa a te responder. Agora, pro telefone, não. Telefone, eu não quero. Desliga o telefone, tudo acabou. E o questionário via postal, fax, esse aí, hoje, praticamente eu não utilizo muito, porque ele tem um retorno muito menor e demora muito mais ter respostas dessas pessoas. Hoje em dia, as pessoas hoje não estão focadas muito em responder coisas, não. Eu que sou professor também, eu dou aula de matemática, quando eu elaboro uma atividade que eu uso o Forms, eu tenho que ficar no vácuo dos alunos para responder, senão não responde. Imagina uma pesquisa. Dados secundários são obtidos de algo já disposto, provavelmente coleta direta. Ou seja, eu vou começar a fazer a organização desse dado. Um exemplo seria o quê? Pesquisa sobre mortalidade infantil, que é feita através de dados acolhidos por outras pesquisas. Então, eu vou começar a fazer cruzamento de dados. Então, eu vou começar a ver essas informações não só com a minha pesquisa, também com outras pesquisas também que já foram realizadas, tanto do meu instituto, ou de outros institutos, assim por diante. Apuração de dados é a fase 4. É a contagem de votos, é a contagem de informação. Então, aí nesse caso, muita gente já usa planilhas para poder fazer essa montagem. Planilhas de Excel, por exemplo, muito utilizado. E a apresentação de dados é quando você já apresenta o resultado final. Eu posso apresentar via tabelas, via gráficos, via apresentação de slides. Então, eu tenho muitas formas diferentes de apresentar esse resultado. E, finalizando, análise, interpretação dos dados. Ele é um dos mais importantes, é a importância dessas informações. Ou seja, eu vou descrever qual foi a parte fundamental dessa pesquisa. É a interpretação desses dados, principalmente na probabilidade. Ou seja, o resultado foi esse, porque aconteceu isso, isso, isso. Então, é a hora que eu vou apresentar para as pessoas esse resultado e vou apresentar qual foi a forma que foi feita essa pesquisa e como foi interpretado esses dados. Até agora, alguma pergunta, alguma dúvida? Posso continuar? Pode Finalizando. continuar, professor. É porque às vezes a gente esquece que o microfone está desligado e fala sozinho aqui. Certo. Então, o que foi o fundamento dessa aula de hoje? Nós falamos sobre estatística. Que estatística é ciência que preocupa com a coleta, organização, descrição, análise e interpretação de dados experimentais. População é um conjunto de indivíduos, objetos ou informações que apresentam pelo menos uma característica em comum. Então, falamos também sobre amostragem, uma parte que representa uma população. Por exemplo, eles nunca fazem uma pesquisa com todo mundo. Então, é uma amostra.
Na cidade de Goiânia, por exemplo, entrevistamos para o governador de Goiás 3.000 eleitores. Então, essa é uma amostra do que essas 3.000 pessoas pensam de um político, de uma eleição, de um produto, de comida, beleza, assim por diante. Não quer dizer que seja o pensamento de todos, né? Então, nós temos pesquisas qualitativas, que são nominal, que pergunta sexo, cor dos olhos; ordinal, pergunta, fulano de tal, você ganha tanto, tanto, tanto. Você é classe A, classe B, classe C. Qual é o seu grau de instrução, de escolaridade? E nós temos a quantitativa. Qual é o seu peso, sua altura? Nesse caso também tem a forma discreta. Quantos filhos vocês têm? Quantos carros vocês têm? Na casa de vocês tem banheiro? Quantos? Tem televisão? Quantos? E assim por diante. Então, nós temos a descritiva, que preocupa com a coleta, organização, classificação e apresentação dos dados, que nós já falamos isso no início da aula. E a estatística indutiva, que é as conclusões tiradas dessa pesquisa. Então, pessoal, esse foi o conteúdo da aula número 2 de estatística básica. Ainda é um pouco de teoria ainda, porque vocês, para fazer alguma coisa, têm que analisar a parte teórica para poder fazer as outras coisas. Alguma pergunta, alguma dúvida? Não, professor. Então, pessoal, eu vou estar postando então daqui um pouquinho essa gravação e a atividade dessa aula. Então, aula 2 do dia 28 de maio de 2021. Também vou estar postando as perguntas. Provavelmente na aula 3 nós já vamos estar usando alguns cálculos, utilizando alguns gráficos também no computador. Ok? Eu desejo a todos um bom fim de semana, um bom Professor, descanso. Oi? tá gravando ainda? Estou gravando ainda. Deixa eu te falar. Seria possível você enviar a atividade? Aí esse final de semana eu já, provavelmente amanhã eu já coloco tudo em ordem lá. Uhum. Daqui um pouquinho eu vou postar É na porque é assim, plataforma. professor. Eu faço por aqui no caderno, aí vou lá na plataforma e coloco a resposta. Fica mais Sim. fácil para mim. Tá bom, então. Aí, para mim, não tá. É porque, para mim, como meu celular tá muito cheio, aí fica entrando e caindo. Aí é muito trabalhoso, entendeu? Por Uhum. isso que eu Não, fico ok. pedindo para você enviar o conteúdo e a atividade do dia. Ok, então. Algo que eu tinha terminado, eu te envio, então. Pessoal, então, desejo bom fim de Só semana. envia também, porque tem vezes que eu fico quase o dia inteiro para tentar entrar na plataforma e não entro. Porque meu Tá. telefone também está sobrecarregado, ele fica rodando. Quase toda semana eu tenho que formatar ele. Então, vou fazer o seguinte, então. Eu não vou mandar para vocês o vídeo, eu vou mandar a parte teórica, tá bom? E Mas atividade. se eu puder É mandar a também parte a teórica atividade, mesmo, né, a parte que é teórica. bem melhor, né? Isso. É porque a parte teórica é o que eu falei. Então Aham. você já assistiram o vídeo, então acho que não tem necessidade de ver a gravação de novo. Então, eu vou te mandar eles em PDF e tiro o print da atividade. Ok, muito obrigada. Ok, Obrigada. Aí, pessoal? no caso, tem a atividade de hoje e um anterior. No caso, são duas, né? Isso, a aula 1 do dia foi na terça-feira e a aula 2 hoje, que é sexta-feira, né, dia 28. Ok, obrigada. Então, obrigado a todos, um bom fim de semana e até a terça-feira. Até, professor.